Olá, meu caro aluno, para você. Bom, nesta aula nós vamos discutir o processo que conduziu à proclamação da República. Quais foram os principais fatores que estavam associados a este grande evento da, da política brasileira. Ela não é nova no Brasil. Antes mesmo e até depois também da independência do território brasileiro, ele foi palco de várias rebeliões, vários manifestos republicanos. E aqui eu queria pautar para você que alguns movimentos se fizeram necessários para se chegar à República. No segundo reinado, por exemplo, dois grandes partidos políticos lideravam, eles controlavam todo o poder, enquanto a imensa maioria da população continuava excluída do direito à cidadania. Esses dois partidos eram o chamado conservador e o liberal. Então, os partidos liberal e conservador eram os dois partidos que detinham, entre aspas, o poder juntamente com o rei. E acontece que teve um grupo de fazendeiros do Oeste Paulista, formado por profissionais liberais também, fazendeiros e liberais. Entre os liberais estavam advogados, médicos, professores, engenheiros, jornalistas, enfim, pessoas renomadas. E aí, em 1870, eles criaram um movimento chamado Manifesto Republicano. O que era o Manifesto Republicano? O Manifesto Republicano era um manifesto que defendia o federalismo e a república. Então, esse manifesto ele tinha uma frase que afirmava o seguinte: somos da América e queremos ser americanos, ou seja, somos favoráveis que o Brasil adote a república. Então, esse manifesto inspirou o surgimento de diversos jornais, clubes, partidos republicanos na época. E aí, 3 anos depois, mais específica, em 1873, em Itu, no interior paulista, foi fundado um partido republicano. Então, aqui eu queria frisar para você que a ideia de república ela não surgiu assim de repente, ela não foi aceita de repente. Ela teve diversas demandas, né? Tiveram diversos movimentos para poder se chegar à república. Aqui eu citei a palavra federalismo, e federalismo vem a ser o quê? É um sistema baseado na autonomia das províncias, em que elas fazem as suas próprias leis e elegem os seus próprios representantes. Então, era isso que defendia o movimento republicano e defendia também a república. Outra forma de governo interessante que você precisa revisar é o sistema de monarquia, que era na época monarquia, no século XIX ainda. Então, o que é a monarquia? É uma forma de governo em que geralmente o rei recebe o cargo como herança e governa por toda a vida. Então, na monarquia, o soberano ele é tido como alguém que sabe melhor do que ninguém, né, o que é melhor para os seus súditos, ou seja, para os seus governados. E muitas vezes esse poder do rei na monarquia ele é legitimado numa entidade superior. Ele deriva de uma divindade, por exemplo.
E a república, professor, o que viria a ser a república? Bom, a república é mais fácil, né? É uma forma de governo em que um presidente é eleito pelos seus cidadãos, pelos seus representantes. O movimento republicano daquela época, ele estava dividido em três grupos principais. O primeiro deles era o grupo liderado pelo jornalista Quintinho Bocaiúva. O Quintinho Bocaiúva, ele, ele propôs chegar à república por meio do voto, por via eleitoral, por meio da eleição de um número de deputados republicanos. Então, essa era a maneira mais democrática, mais republicana das lutas pela própria república, né? Porque o outro grupo, liderado pelo advogado Antônio da Silva Jardim, este defendia a passagem da república para a república por meio de um movimento popular, por meio de movimentos populares, o que gera muita turbulência e revolta muitas vezes também. E um terceiro grupo era formado em torno de um major, o Major Benjamin Constant. Esse Major Benjamin Constant, ele era um importante líder militar da época e ele defendia a instalação de uma república forte, o que era característico, né? Por ele ser militar, ele desejava um governo forte. Acontece que todo esse processo, ou esses processos que conduziram à República do Brasil, vários conflitos estiveram presentes também. Como, por exemplo, duas questões envolvendo a igreja e o exército. Bom, a Constituição de 1824, ela dava direito ao império, ao imperador, de controlar a igreja por meio de duas medidas. Uma medida chamada, por meio de dois por meio de dois atos. Era o beneplácito e o padroado. O que era o beneplácito? O beneplácito era o direito que o imperador tinha
de aprovar ou não aprovar as cartas papais, ou seja, as cartas do Papa, que chegavam em terras brasileiras. Esse era o beneplácito. O imperador era quem dizia: essa carta é válida, essa não é. E o padroado era o direito que dava ao imperador de nomear os bispos. Então imagina um sistema de governo em que a carta da Igreja Católica, quando chega, quem determina é o chefe do Estado. E quem nomeia os bispos daquela igreja, nesta terra, nesta província, nesta nação, não é a sua própria igreja, não é o Papa. Quem nomeava era o imperador. Mas os republicanos, eles aproveitaram essa questão religiosa para poder manchar, ou seja, prejudicar um pouco a imagem do imperador. E a história diz ainda que a partir dos anos 1880, o movimento republicano ganhou cada vez mais força. Então foram fundadas centenas de clubes, dezenas de jornais republicanos em todo o país. E os comícios do Silva Jardim, eles atraíram cada vez mais um número maior de pessoas. Aí foi aí quando a questão militar acelerou ainda mais o processo rumo à República Brasileira. E a questão militar é o nome dado a uma série de atritos entre o exército e o império. Esta foto que você observa, ela representa o Benjamin Constant, que ele era um professor de matemática e, por sinal, muito respeitado e muito querido pelos alunos da escola militar da época. Então, todos esses processos que falamos foram os processos que conduziram à República do Brasil. E aí, na manhã do dia 15 de novembro de 1889, o grande passo foi dado. Deodoro da Fonseca e seus soldados, eles demitiram o governo monárquico da época, Dom Pedro II, pondo fim à monarquia, sistema de governo, e dando início à República Brasileira.